A paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do Senhor, para juntos nós podermos estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Abra sua revista na lição de número 8, você que recebeu aí no seu smartphone, aí no seu WhatsApp, pode abrir aí a lição de número 8. Nós começamos na semana passada, vimos a primeira parte da lição e hoje nós vamos dar continuidade a esta lição de número 8, tá certo? Lição número 8. Eu convido você a abrir sua Bíblia para a gente começar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 3. Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como precursor, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre este alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Até aqui. Queridos, nós começamos na semana passada a verificar e... Já pode colocar o primeiro slide aí, só para a gente fazer uma revisãozinha bem rápida do que nós vimos na lição na aula passada, que hoje nós vamos ver a segunda parte dessa lição 8. Na primeira parte nós vimos acerca do tribunal de Cristo, e nessa segunda parte nós vamos ver acerca dos galardões, da distribuição dos galardões. Então nós vimos que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Não é? Nós estudamos isso de modo exaustivo aqui nos últimos dias, né? E esse quadro, como eu já disse, essa figura que está aí no slide, ela traz um resumo de tudo aquilo que a gente tem estudado nesses últimos dias sobre o livro de Apocalipse, né? Ali de azul nós temos o Antigo Testamento, que é a era dos profetas, né? Quando haviam as profecias acerca do Messias. A cruz ali representa o momento em que Cristo veio, e quando Cristo vem, começa então a era da igreja, que é aquela parte de vermelho ali, e nós estamos vivendo exatamente o final da era da igreja, nós estamos vivendo esse momento aí, e quando termina a parte da igreja, começa a grande tribulação, mas veja que ela termina, a era da igreja termina exatamente com o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus nos ares e o arrebatamento da igreja. Isso significa que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós não somos mesotribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja vai passar por uma parte da grande tribulação. Nem somos pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai enfrentar toda a grande tribulação e só no final Jesus volta. Não. Nós, de acordo com a palavra do Senhor, acreditamos que a igreja será arrebatada e depois do arrebatamento, aí sim, desencadeia-se a grande tribulação. A palavra do Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, a grande tribulação é exatamente esse período aí de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, em que o anticristo tenta fazer um acordo, tenta resolver o problema
de todo mundo, mas na segunda parte aí ele se mostra como de fato ele é, e aí é aquele momento terrível. Jesus, falando desses dias da grande tribulação, ele diz que são dias de tribulação como nunca houve e jamais haverá sobre a terra. Então a igreja, ela não vai passar por esse momento, a igreja vai estar com o Senhor. E é exatamente sobre isso que nós estamos estudando. O que acontece com a igreja durante esse período? Aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, aqui na terra o pau está quebrando, né? Todos os selos estão sendo abertos, né? A ira de Deus está sendo derramada, as trombetas estão sendo tocadas, as trombetas do Apocalipse, as taças da ira de Deus estão sendo derramadas, mas a igreja, onde está a igreja? A igreja arrebatada, ela está com o Senhor. E durante esse período, o que vai acontecer com a igreja arrebatada? Então, veja só, o próximo slide aí, nós colocamos que o primeiro evento a acontecer com a igreja depois do arrebatamento é o tribunal de Cristo. O segundo evento, pode colocar aí para mim, por favor, é exatamente a entrega de galardões. E o terceiro evento, as bodas do Cordeiro. Esses três fatos, eles vão se dar após o arrebatamento da igreja. Nós vimos na semana passada o tribunal de Cristo e hoje nós vamos ver a entrega dos galardões. Volta para mim aqui só um pouquinho. Nós vimos sobre o tribunal de Cristo que é aquele momento em que os cristãos, né, vão se encontrar com o Senhor Jesus, com o seu Salvador, e é aquele momento em que suas obras serão julgadas e retribuídas pelo Senhor. Nós já vimos que o tribunal de Cristo, ele não é um tribunal para julgamento de pecado. Lá ninguém vai ser julgado pelos pecados. Lá, o que serão julgadas são as nossas obras, aquilo que nós realizamos para Deus. E o objetivo desse julgamento é exatamente distribuir galardão, distribuir recompensa pelos trabalhos realizados para o Senhor. Então, o tribunal de Cristo é exatamente esse momento. Nós vimos que o termo grego que Paulo utilizou para identificar esse tribunal foi a palavra bema, né, que significa exatamente esse palanque, esse palco elevado, que o acesso se dá através de escadas, e nesse palco se assentava ali o juiz dos Jogos Olímpicos. As cidades gregas, elas são marcadas pelas competições olímpicas. Atenas e principalmente a cidade de Corinto. Haviam Jogos Olímpicos realizados em Corinto. Competições esportivas ali. Então, eles sabiam exatamente do que Paulo estava falando, quando ele se referia ao bema de Cristo, ao tribunal de Cristo. Não era um tribunal para julgamento, era um tribunal para distribuição de recompensa. Aqueles que chegavam ao final das competições eram ali recompensados, eram ali premiados. Então, Paulo se utiliza desse termo, dessa expressão, para identificar o momento em que os cristãos estarão diante do Senhor para receberem suas recompensas pelos serviços prestados ao Senhor. Nós vimos que esse julgamento, esse tribunal de Cristo, ele vai se dar logo após o arrebatamento da igreja, né? Nós lemos aqui vários textos bíblicos que informam isso, que dizem isso de uma forma bem clara, principalmente lá em Lucas, no capítulo de número 14, nós vimos que o Senhor Jesus, ele se refere exatamente ao momento da distribuição do galardão, ao dia da ressurreição. Jesus, quando estava naquele jantar na casa daquele fariseu, e ele dizia para o fariseu que ele deveria convidar para o seu jantar pessoas que não tinham condições de retribuí-lo, porque a sua retribuição ela viria no dia da ressurreição. Então, o dia da ressurreição é exatamente o dia do arrebatamento. De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, no momento do arrebatamento da igreja, é o momento em que se dá a ressurreição dos mortos. Então, nesse dia, o Senhor também chamará os seus servos à prestação de contas pelos seus serviços prestados, não é? E nós vimos também que esse fato ele vai acontecer no céu. Vai acontecer no céu. A igreja será arrebatada, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todos nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Vai ter aquele momento da chegada no céu, do encontro com o Senhor Jesus, e aqui eu, como pastor Cristiano também, acredito que vai ser um momento de muita emoção para os cristãos, né? Um momento em que nós veremos o Senhor, nós encontraremos com Cristo, né? O veremos naquele momento face a face, vai ser um momento glorioso.
E eu comparo esse momento ao momento em que o competidor, até dei o exemplo aqui da corrida de São Silvestre, né? Ele vem competindo, ele vem correndo e ele passa a linha de chegada, né? Quando passa a linha de chegada, acabou, ele ganhou, né? Ele atravessou, ele conseguiu conquistar a sua vitória. Então ali ele deita no chão, ele se alegra, ele quer ser abraçado, as pessoas comemoram, ele chora, é muita emoção. Passado esse momento de emoção, aí vai ao pódio. Aí todos vão ao pódio, e ali no pódio serão distribuídos os prêmios. Vai ser desse momento. A gente vai encontrar com o Senhor, e depois, passado esse momento de euforia, de alegria, de êxtase por estar com o Senhor, aí Ele vai nos chamar ao pódio, para recebermos as recompensas e os galardões pelos serviços prestados para o Senhor. Quem vai participar desse momento? O Senhor Jesus, claro, né? Nós vimos lá que o próprio Jesus, em João capítulo 5, 22, ele disse que o Pai a ninguém julga, mas outorgou todo o julgamento ao Filho. E a igreja glorificada, não vai ser um julgamento para pecadores. Aqui só vai estar a igreja. Desse momento santo, só vai participar a igreja. O texto que nós usamos como base foi 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 10. Foi o texto que nós utilizamos. E nós vimos quais são as bases para esse julgamento. Que parâmetros serão usados para que as nossas obras sejam julgadas? As bases para esse julgamento estão descritas no capítulo 3 de 1 Coríntios, que foi aquilo que nós acabamos de ler aqui no início da nossa lição. Tá certo? O apóstolo Paulo, ele diz assim, que ele, como sábio construtor, lançou os alicerces, lançou as bases, né? E o fundamento, o alicerce dessa construção é Jesus Cristo. E ele diz, ninguém pode colocar outro fundamento, além deste que já foi colocado. Agora, todos nós, na nossa vida cristã, no nosso caminhar com Cristo, no nosso viver diário com o Senhor, estamos construindo, estamos edificando sobre este fundamento. E Paulo nos chama a atenção exatamente para o tipo de material que nós estamos utilizando nessa construção, porque é isso que vai ser avaliado naquele dia. Nossas obras, nossas atitudes para com o Senhor, nossa forma de servir a Deus neste mundo, isso tudo vai ser avaliado naquele dia. E isso é a forma como nós estamos construindo sobre este alicerce. E Paulo diz, olha, você pode usar material que é duradouro, que não é perecível, material valioso como prata, ouro, pedras preciosas, ou você pode usar também madeira, palha e feno. Cada um tem que ver como é que está construído, porque todo esse trabalho vai ser um dia avaliado, vai ser um dia conferido pelo Senhor. O Senhor vai trazer à tona todas as nossas obras. Todas elas serão manifestas no tribunal de Cristo. Nós vimos que cada um vai ser chamado individualmente. E ali nossas obras serão expostas publicamente. E Jesus, ele vai avaliar, primeiro, o caráter de nossas obras. A qualidade do serviço que nós prestamos para Ele. Foi ouro, foi prata, foi pedra preciosa. Tudo quanto nos veio à mão para fazer, nós fizemos com toda a nossa força, com todo o nosso empenho. Nós demos o nosso melhor no servir a Deus. É isso que vai ser avaliado. Nós usamos material caro, nós usamos um material que é duradouro, ou nós fizemos de qualquer forma, ou nós fizemos de qualquer maneira. Nós fomos empurrando com a barriga. Fizemos porque não tinha ninguém para fazer. Fizemos porque tinha que fazer mesmo. Porque é isso que vai ser avaliado. E também vai ser avaliado, além do caráter daquilo que nós fizemos para o Senhor, vai ser avaliado também a intenção do nosso coração ao realizar para o Senhor. A intenção do nosso coração. Qual era a nossa intenção quando fazíamos? Qual era o propósito que estava dentro da nossa alma? Nós tínhamos por intenção glorificar a Deus ou glorificar a nós mesmos? Era para que todos vissem e nos aplaudissem? Ou era para a glória de Deus? Fizemos por vaidade ou fizemos de forma humilde? Fizemos por amor a Deus e a sua obra?
Todas essas coisas serão avaliadas, irmãos. E só quem pode fazer essa avaliação é o Senhor, porque só Ele conhece o coração. Ninguém conhece o coração, a gente só consegue ver a aparência. Eu acho interessante aquele texto de Samuel na casa de Jessé. Deus olha para Samuel e diz: olha, você não é esse que está diante de você, porque você julga segundo a aparência. Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. E aquele que vê a intenção, que conhece a intenção do coração, só ele vai poder fazer esse julgamento, vai poder dizer que aquilo que eu fiz para ele, eu fiz com o propósito de glorificar a Deus. Porque naquele dia, irmãos, só interessa para Deus o que foi feito para a glória dele. Só o que foi feito para a glória dele. O que não foi feito para a glória de Deus não interessa naquele dia. É o que vai ser queimado pelo fogo. Na hora que o Senhor passar as minhas obras e as tuas obras pelo fogo para serem provadas, somente aquilo que glorificou a Ele é que vai servir. E o que glorifica a Deus é aquilo que é feito de acordo com a vontade de Deus. É aquilo que é feito de acordo com a palavra de Deus. Isso é o que glorifica a Deus. É interessante nós observarmos, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz assim, esse texto nós lemos também no domingo passado, Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando vocês fazem alguma coisa diante dos homens, vocês estão fazendo para o Senhor. Que a gente tem a ideia de que o que a gente faz na igreja é para Deus, mas o que a gente faz lá fora não é para Deus. E aí Paulo está dizendo, não, o que você faz na igreja é para Deus, e o que você faz lá fora também é para Deus. A forma como você faz no seu trabalho, a forma como você presta seu serviço lá onde você trabalha, isso é para Deus. A forma como você está estudando na sua escola, na sua faculdade, a forma como você administra a sua casa, você cuida do seu lar, você está prestando um serviço a Deus, um serviço a Cristo. Por isso que a gente tem que fazer o melhor, porque tudo é para a glória dele. Para Deus não é só aquilo que eu faço na igreja. Para Deus é tudo o que eu realizo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para quê? Para a glória de Deus. Então é tudo para a glória dele. É tudo para a glória dele. E se não for para a glória dele, vai ser queimado pelo fogo. Vai ser queimado pelo fogo. Então, no dia do julgamento, esses critérios serão avaliados. A qualidade do serviço que nós estamos prestando e a nossa intenção do coração na hora de prestar o serviço para o Senhor. E, com base nessa avaliação que o Senhor fará de nossas obras, nós seremos recompensados. Nós receberemos do Senhor os nossos, o quê? Os nossos galardões. Aí, nós entramos agora na lição de hoje. Você coloca aí para mim, por favor, Joel. O galardão. Os galardões, como nós já vimos, são as recompensas que os servos do Senhor receberão naquele dia. Eu coloquei ali o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, que eu acho que é bem claro. Ele diz assim, é o Senhor Jesus dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então é o Senhor quem vai fazer isso, no dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Mas o que são os galardões? O que é um galardão? Esse conceito é o que está aqui na revista, eu só ampliei, coloquei aqui para os irmãos poderem acompanhar melhor. Diz assim, galardão significa recompensa ou prêmio, normalmente por serviços prestados. Isso é galardão, é o prêmio, é a recompensa por serviços prestados. A Bíblia fala de um galardão nos céus que cada crente receberá de acordo com o seu trabalho aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não é devedor de ninguém. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, Ele vai nos recompensar. Deus, na sua justiça, Ele trará essa recompensa. Se você abrir aí sua revista, na página 50,
Logo embaixo aí desse conceito de galardão, o segundo parágrafo, diz assim, se quiser acompanhar, está na página 50 aí da revista, diz assim: é fácil compreender que o Senhor, na sua excelsa justiça, recompensará aqueles que trabalham em sua obra na terra. Assim como haverá juízo e condenação para aqueles que escolheram praticar a maldade e rejeitar a Jesus como resgate e salvação, assim também haverá juízo e retribuição benéfica para aqueles que trabalharam para a sua obra. De modo extraordinário e maravilhoso, além da gratuidade da nossa salvação, por meio exclusivo de Jesus Cristo, Deus ainda, pela sua infinita bondade, concederá recompensa para aqueles que desempenharam serviços na sua obra, independentemente de terem sido ou não reconhecida pelos homens. O galardão se trata dessa recompensa. Então, a nossa recompensa, por estarmos servindo ao Senhor, trabalhando. Olha, o Senhor fez tudo por nós ao morrer na cruz do Calvário. Ele nos salvou. Ele nos resgatou do domínio do pecado. Ele nos deu direito à vida eterna. E só isso é suficiente para nós. Quando nós olhamos para a cruz e vemos todos os benefícios que Cristo trouxe a nós, de vida eterna, de salvação, de perdão, de justificação, de reconciliação com Deus, nós nos sentimos satisfeitos. Mas como se não bastasse tudo isso, Ele olha para nós e diz: olha, todo serviço seu na minha obra será recompensado. Tudo aquilo que você fizer para mim, eu vou te recompensar. E Ele faz isso por graça, por misericórdia, por amor, por justiça. Ele faz isso por isso. Então, o Senhor, Ele resolveu fazer assim. Ele resolveu fazer assim. Então, o galardão é exatamente essa recompensa, essa retribuição pelos serviços prestados na obra do Senhor. Pode passar ali, por favor, Joel? Veja que o julgamento ele não determina o que é eticamente bom ou mal, mas, pelo contrário, o que é aceitável e o que não tem valor. É isso que vai ser julgado. Quando o apóstolo diz, o que fizemos através do corpo, bem ou mal, ele está se referindo àquilo que é aceitável e àquilo que não foi aceitável pelo Senhor. Aquilo que foi para a glória do Senhor e aquilo que não foi para a glória do Senhor. O propósito do Senhor não é punir seus filhos pelos pecados, mas recompensar seus servos pelas coisas feitas em nome do Senhor. Tá certo? Esse é o propósito, é recompensar. E a gente vê que os galardões é resultado do julgamento que foi feito no tribunal. Veja que, passa mais um, por favor, Joel. O resultado desse julgamento são dois. Na verdade, os resultados são dois, né? Do exame lá no Bema, no tribunal de Cristo. O primeiro é um galardão pela obra demonstrada indestrutível pela prova do fogo. Nossas obras serão provadas, diz o apóstolo, passarão pelo fogo, o olhar de Cristo, serão analisadas pelo Senhor. E ali, aquelas que prevaleceram, aquelas que subsistiram, ouro, prata, pedra preciosa, essas serão galardoadas. E o segundo resultado, aí está aí o versículo, né? O versículo que nós lemos é: se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. É isso que Paulo diz. Se aquilo que alguém edificou permanecer, vai receber a recompensa. 1 Coríntios 3,14. O segundo resultado é a perda da recompensa. Aquilo que foi rejeitado pelo Senhor. Aquilo que não subsistiu ao exame feito pelo fogo. Isso vai ser rejeitado. E esse resultado vai ser o quê? Perdeu a recompensa. Perdeu o galardão. O texto bíblico também aí, de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz assim: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mesmo que através do fogo. Porque ali não é um julgamento para condenação, porque lá está a igreja que foi arrebatada. Então, vai ser salvo, mas não vai receber do Senhor recompensa alguma.
não vai receber do Senhor galardão algum. Então veja que o resultado do julgamento é que vai determinar se vai haver galardão, se vai haver recompensa ou se não vai haver recompensa. Tá certo? A obra que se queimou, essa não vai ser recompensada. Agora, aquela que prevaleceu ao exame feito, essa será recompensada. Eu achei bem interessante o texto colocado na lição, e eu quero ler com você, página 51. Página 51, só para ficar bem clara essa parte para nós. Diz assim, 3.1, aí na página 51 da lição. O galardão como resultado do exame no tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 14 e 15 declara que 2 categorias de obras serão julgadas e que esse exame terá duplo resultado. Um galardão recebido para as obras aceitas e outro perdido para as obras rejeitadas. E o que determina se alguém recebe ou perde o galardão é a prova pelo fogo, à luz do dia. Pois Paulo escreve, manifesta se fará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Nessa declaração, é evidente que é um teste que apura o caráter e a motivação interna. Todo o propósito de uma prova pelo fogo é identificar o que é destrutível e o que é indestrutível. Então, é isso que vai acontecer. No outro parágrafo, ele diz assim, o apóstolo afirma, em 1 Coríntios 3, 12 e 15, o apóstolo afirma que existem 2 classes de materiais com que os construtores de Deus podem construir o edifício cujo alicerce já foi estabelecido. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais indestrutíveis. Essas são as obras de Deus, das quais o homem simplesmente se apropria e usa. Então, veja, o material duradouro, o material que vai perdurar, são as obras do Senhor. Jesus, ele disse assim, que a ele cabia realizar o quê? As obras do Pai. Ele disse, olha, convém que eu realize as obras de meu Pai enquanto é dia. Então, quando nós estamos aqui realizando as obras de Deus, essas obras elas vão prevalecer naquele dia. Não é? O apóstolo Paulo, quando ele escreve em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz que Deus nos salvou e preparou para nós as boas obras para que nós pudéssemos viver nelas. Nós não somos salvos pelas obras, irmãos. Nós não somos salvos através das obras. Mas as nossas obras, elas declaram a nossa fé. Tiago, ele disse assim, me mostra as tuas obras, me mostra a sua fé sem obras, porque eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, as minhas obras, elas não me salvam, mas ela diz se eu sou salvo ou não. Jesus disse assim, olha, se você quer saber se uma árvore é boa ou se ela é ruim, você faz o quê? Você olha para onde? Para as folhas dela? Para a raiz dela? Para o caule dela? Não, você olha para os frutos. Porque uma árvore ruim só dá fruto ruim, uma árvore boa só dá fruto bom. Então, são nossos frutos que vão demonstrar a nossa fé. E Tiago está falando disso. Então, as nossas obras, elas revelam quem nós de fato somos. Então, nós não somos salvos por elas, mas elas manifestam a glória de Deus. Jesus disse assim, olha, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa ou debaixo de uma cesta. A lâmpada ela é colocada num lugar para que todo mundo veja. Vós sois a luz do mundo. Ninguém edifica uma cidade, ninguém esconde uma cidade que está edificada sobre um monte. Ele diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem a Deus. Eles têm que ver as nossas boas obras e glorificar a Deus. Então, são essas obras que serão analisadas naquele dia. Tá certo? Essas obras serão analisadas. Então, continuando a leitura aí na página 51, diz assim, são as obras do homem que ele produz por motivações... Aí ele diz, madeira, feno, palha,
Material destrutivo são as obras do homem, que ele produz por motivações pessoais, e que em nada se relaciona com o plano, com o propósito ou com a vontade de Deus. O apóstolo relata que o exame no tribunal de Cristo visa detectar o que foi feito por Deus mediante as pessoas e o que foi feito pela própria vontade do homem. O que foi feito para a glória de Deus e o que foi feito para a glória do homem. É isso que o julgamento no tribunal de Cristo vai determinar. Tá certo? Aqui na lição, o autor ele colocou aqui algo bem interessante, porque há vários textos na Bíblia que Jesus fala sobre galardões. E no Novo Testamento nós temos algumas comparações que foi feita pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro, dos galardões a coroas. A coroas. Coloca aí, por favor, Joel, a continuação do slide. No tribunal de Cristo, as obras serão julgadas e as recompensas serão concedidas. Em suas cartas, Paulo costumava apresentar essas recompensas como coroas. Paulo chama a coroa da justiça, a coroa da vida, né? Ele se refere a essas recompensas, a esses galardões como coroas. Mas quando ele faz essa referência à coroa, ele está utilizando o termo exatamente Stefanos, do grego, que significa coroa de recompensa, coroa de glória, coroa de vitória. É o mesmo radical do nome Estevão, né? Stefanos, que significa coroa de glória. Essa não é a coroa do rei. A coroa do rei é o diadema, é diferente. Não é essa que Paulo se refere. Quando Paulo se refere à coroa como recompensa, ele está se referindo exatamente àquela coroa que se dava como prêmio para os competidores nos jogos. Eles ganhavam aquelas coroas. Tanto é que Paulo sempre se refere a elas como passageira, corruptível, porque eram feitas de folhas, né? E logo perderiam o seu brilho, o seu fulgor, ou sua beleza, murcharia. Mas ele faz essa comparação, entendeu? E nós vamos ver aqui cinco coroas das quais a Bíblia nos fala no Novo Testamento, tá certo? E analisando essas coroas, nós temos pelo menos uma base aí do que vai ser o julgamento de fato, né? Do que de fato será analisado no dia do julgamento das nossas obras, né? Então vamos lá. A primeira coroa que nós temos é a coroa incorruptível. Passou muito, Joel. Vai devagarzinho, isso. Obrigado, meu querido. Essa é para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. Agora sim, põe o texto aí, meu amado. Isso. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nesse texto, Paulo faz uma comparação da vida espiritual, como em outros textos ele também usa essa comparação, às competições dos jogos que aconteciam ali na cidade de Corinto. Ele olha para os irmãos e diz, olha, os atletas que competem nos jogos aqui em Corinto, os que participam das competições aqui, eles em tudo se dominam. Ele tem uma vida absolutamente disciplinada. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que manter essa vida disciplinada se ele quiser alcançar o seu prêmio, se ele quiser alcançar uma recompensa. Depende dessa disciplina. Ele tem uma alimentação completamente regrada. Ele tem que obedecer às horas de descanso necessárias para que seu corpo recupere as suas energias.
Você não vai convidar um atleta que está se preparando para uma competição olímpica para uma noitada, porque ele não vai. Ele sabe que aquilo vai prejudicar. E ainda que alguém chegue e ofereça para ele muita comida, uma sobremesa muito gostosa, com muito açúcar, ele vai olhar para aquilo, ou com muita gordura, ele vai dizer, olha, não, muito obrigado. Porque ele tem um objetivo. Ele sabe do que ele tem que se alimentar, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como está sendo a preparação dele, e essa preparação dele exige dele um certo sacrifício. Exige dele que ele abra mão de algumas coisas, ainda que sejam boas, ainda que não sejam ruins, mas que podem, de alguma forma, interferir no seu desempenho para que ele alcance o prêmio, a recompensa que está preparada para ele. E Paulo faz essa comparação com a igreja. Ele diz, olha, o atleta, todos estão correndo, mas só um leva o prêmio. Só aquele que se preparou de verdade, só aquele que se dedicou de verdade, só aquele que teve que fazer sacrifícios para manter uma vida disciplinada. Que nós sejamos esse, ele diz. Corra de tal modo que ganhe o prêmio. Só um ganha, mas que seja você, então, esse que ganhe. Porque ele diz assim, eles correm atrás de um prêmio que é corruptível. O nosso prêmio, ele é incorruptível. Ele é incorruptível. A coroa que eles vão ganhar, perece. O que Deus tem para nós, o prêmio que Deus tem para nós, esse não se corrompe, não se perde. E ele diz assim, mas eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, ou seja, eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que ter domínio próprio. Cristo tem que reinar em mim, Cristo tem que reinar na minha vida. É aquilo que Paulo diz, eu não vivo mais, é Cristo que vive aqui. Não são mais as minhas vontades, são as vontades dele. E eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão para que as vontades da minha carne não sobressaiam. Para que não aconteça de eu ter pregado aos outros e eu mesmo seja desqualificado. E o termo desqualificado aqui, que Paulo utiliza, irmãos, é exatamente nesse aspecto de perder o prêmio, de perder a recompensa. Passa, por favor, filho. A palavra desqualificado era um termo técnico de conhecimento geral dos que acompanhavam os jogos gregos. Significa desaprovar, desqualificar. Quando um atleta grego era desqualificado, ele não perdia sua cidadania, mas apenas a oportunidade de ganhar o prêmio. Paulo não desejava perder sua recompensa. Era isso que ele estava dizendo. Por isso eu mantenho minha vida em disciplina, de acordo com a palavra do Senhor, porque eu sei que se eu viver assim, eu vou alcançar o prêmio. Eu vou alcançar de Deus uma coroa incorruptível. As minhas obras serão recompensadas naquele dia. Passa mais um, Joel, por favor, filho. Ter disciplina não significa abrir mão do que é bom. Significa abrir mão do que é bom e do que é muito bom. Isso aí eu tirei de um comentário bíblico, no final eu coloco para os irmãos de qual comentário bíblico que eu tirei. Diz assim, ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que é muito bom, a fim de ficar com o que é absolutamente melhor. Isso é ter disciplina. Você abre mão do que é bom e você abre mão do que é muito bom. Mas quando você faz isso, seus olhos estão fixos em algo que é muito melhor. É muito melhor. O que você está vindo lá na frente, o que você pretende alcançar, é muito melhor. Então você olha e diz, não, tem coisa melhor para mim. Tem coisa melhor para mim. Mais um, por favor, filho. Aí diz assim, nos jogos gregos, apenas um corredor poderia ganhar a coroa de louros. Mas todo cristão pode vencer e receber uma coroa incorruptível diante do tribunal de Cristo. Essa coroa é dada para os que se disciplinam para servir a Cristo e ganhar almas perdidas. Eles mantêm o seu corpo sob controle e o olhar fixo em seu alvo. A recompensa é a coroa de incorruptível. A segunda coroa, pode passar mais um, é a coroa de alegria. Essa é para aqueles que ganham almas, para os ganhadores de almas. Veja o que Paulo diz quando ele escreve aos Tessalonicenses.
E nós, irmãos, estamos separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração. Com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Agora o versículo 20 diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em quem nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Esse texto é interessante porque Paulo, ele saiu da cidade de Tessalônica fugindo. Teve uma perseguição muito grande ali. Paulo enfrentou uma perseguição muito grande por parte de judeus ali naquele lugar, e ele teve que se ausentar daquela cidade. E ele dizia que ele tinha vontade de voltar ali para ver os irmãos, para ver a igreja. Ele disse: olha, nós tentamos, eu particularmente tentei 2 vezes ir ter com vocês. A gente está longe dos olhos, mas a gente está perto do coração. Eu tentei ir ter com vocês, sabe por quê? Porque vocês são a nossa coroa. Ele diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos, na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vinda. Paulo está dizendo: olha, no dia da vinda do Senhor Jesus, nós estaremos lá, diante do tribunal de Cristo, nós nos reuniremos, e vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. Eu vou chegar diante do Senhor e vou apresentar vocês. Vocês são essa alegria, vocês são essa coroa, vocês são essa recompensa de todo o trabalho de evangelização, de pregação, de ensino, de dedicação aí nessa cidade. Vocês são a minha alegria. Vocês são a felicidade do meu coração. E não é assim, irmãos, quando nós ganhamos almas para o Senhor? A felicidade de poder olhar e ver que as pessoas estão na igreja porque nós pregamos, nós falamos de Jesus, nós trouxemos essas pessoas para Cristo. Isso é uma alegria para nós aqui. Imagina naquele dia, quando chegarmos diante do Senhor e podermos apresentar essas pessoas ao Senhor, colocá-las diante do Senhor. Domingo passado, a pastora apresentou aqui uma senhora que estava nos visitando aqui, que uma irmã aqui da igreja tinha evangelizado, pregado para ela, falado do Senhor para ela, durante muito tempo. E essa irmã morreu, e essa senhora não se converteu. Mas depois essa senhora se converteu, não foi isso, pastora? A irmã morreu, talvez ela nem não sabe que essa mulher se converteu. Mas naquele dia, quando chegar diante do tribunal de Cristo, elas vão se encontrar lá. Elas vão se encontrar lá, e que alegria não vai ser o coração dessa mulher, quando ela reconhecer essa pessoa que ela pregou, que ela ensinou, que ela falou de Jesus. E a vida é assim, irmãos, a gente tem que falar do Senhor, a gente tem que pregar o Evangelho, tem que dar testemunho de Cristo através da nossa vida, porque Cristo está falando o tempo todo através de nós. Eu ouvi uma frase, eu não esqueço dela mais, disse assim, eu não sei quem foi que falou: pregue o tempo todo, e se possível fale alguma coisa. Ou seja, pregue o tempo todo, sua vida é um testemunho por onde você passar, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Nós estamos constantemente pregando, e quando der oportunidade, fale do Senhor, dê testemunho do Senhor. Quando abrir uma oportunidade, fale do Senhor. Fale de Cristo. Talvez no momento a palavra não vá surtir nenhum efeito. Talvez aparentemente aquilo ali, a pessoa deu de ombros para aquilo. Mas é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem realiza a obra. A gente tem o trabalho de semear, de lançar a semente. O tipo de solo que vai cair, a gente não conhece. A gente não sabe se aquele solo realmente é propício para receber a semente. Mas a gente sabe que a semente vai ser lançada. Mas um dia nós vamos saber se ela deu fruto ou não. Lá na glória com o Senhor. Quando nós apresentarmos diante do Senhor essas recompensas. Passa mais um, Joel, por favor.
Paulo não diz que ele receberá uma coroa, apesar disso ficar implícito ou subentendido no texto. Antes diz que os próprios santos serão sua coroa quando os encontrar no tribunal de Cristo. Passa mais um. Essa alegria de saudarmos os cristãos no céu é acompanhada de uma advertência. Aqui o comentarista ele chama a atenção exatamente para esse fato. Ele diz assim, olha, esse momento de alegria lá no céu, que Paulo descreve nesse texto bíblico, quando ele fala, olha, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa, quando nos encontrarmos lá com Cristo, na sua vinda, né? Ele diz, esse momento, ele serve de advertência para nós. E que advertência é essa? Perderemos parte da alegria se chegarmos nos céus de mãos vazias. Perderemos parte da alegria. Nós não vamos ter essa felicidade que Paulo vai ter, de encontrar os irmãos de Tessalônica, de encontrar os irmãos de Corinto, de encontrar os irmãos que ele pregou, que ele falou de Jesus, que ele ensinou, que ele preparou para que fosse morar no céu. Quem nunca pregou, quem não ganhou almas, não vai ter essa alegria de chegar lá e ver alguém que ele ganhou para o Senhor. Então, é uma advertência para nós. Temos que pensar nisso, porque se chegarmos de mão vazia, essa coroa, nós não vamos receber. Essa alegria não vai tomar conta do nosso coração. O cristão que não tentou de coração ganhar outros para Jesus, não vai experimentar essa glória, essa felicidade, né? De poder olhar ao lado e ver pessoas que ele ganhou, pessoas que ele evangelizou, pessoas que ele trouxe para Cristo. Ele vai se alegrar por outras coisas, mas essa alegria ele vai perder. Você entende? Então, o galardão, a coroa de alegria, é exatamente para esses que pregaram o Evangelho e falaram de Jesus e ganharam almas para o Senhor. Passa mais um, Joel. Não basta guardarmos do céu o Filho de Deus, não é? Também é preciso dar testemunho de Deus e trabalhar para o seu Filho, a fim de que, ao chegarmos no céu, tenhamos troféus para apresentar para a glória de Deus. Há alegrias e recompensas especiais reservadas para os que levam outros a Cristo. E aí eu coloquei o texto de Daniel, que os irmãos já conhecem. Daniel capítulo 12, versículo 3, que diz assim, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Possamos nos esforçar para isso. O terceiro galardão, a terceira coroa, é a coroa da vida. A coroa da vida é para os que suportam as provações, para aqueles que suportam os momentos difíceis aqui. Veja o que Tiago diz. Tiago diz no capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É interessante esse texto, porque Tiago, ele escreve aos irmãos que estavam na dispersão, ou seja, aqueles judeus que estavam fora de Jerusalém, estavam fora da região da Palestina, estavam dispersos, né? E esses irmãos, eles sofriam muito. Eles eram perseguidos pelos romanos por serem judeus, perseguidos pelos gentios por serem judeus, e eram perseguidos pelos judeus por serem cristãos. Então, essa igreja, ela sofria muito. Era muita luta, era muita prova. Eles perderam seus bens, eles perderam seus empregos, eles perderam suas famílias, muitos perderam a vida. Por causa do Evangelho, porque se converteram a Cristo. Servir a Cristo nunca foi fácil, irmãos. Servir a Cristo não nos exime de passar por lutas, de passar por problemas, de passar por situações difíceis. Nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos todos os dias dificuldades. Jesus ele diz assim, olha, no mundo vocês terão o quê? Aflições.
Paulo diz para Timóteo, ó, todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus vai padecer perseguição. Então a vida cristã, ela não é fácil, ela não é um mar de rosas, ela tem problemas, ela traz dificuldades. O fato de sermos crentes não nos isola do mundo e nos põe numa redoma e diz, agora você está protegido de tudo quanto é situação ruim. Não. Nós estamos expostos a elas. Como seres humanos, nós adoecemos. Como seres humanos, nós passamos por frustrações, por decepções, por momentos de tristeza, enfrentamos tragédias. Quantas perdas cristãos sofreram nessa pandemia? Perdas irreparáveis, perderam parentes, perderam filhos, perderam amigos, perderam pais. Acontece com o crente também. Perderam emprego, ficaram desempregados. Passaram por lutas, passaram por problemas, enfrentaram provas. Porque é assim a vida cristã. Tiago, quando ele escreve no capítulo 1, ele diz assim, lá no versículo de número 2, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, a prova, ela vem exatamente para testar a nossa fé, para nos lapidar, para nos preparar, para nos moldar segundo a vontade do Senhor. Quando nós passamos pelas provas, nosso caráter como cristão está sendo testado, está sendo colocado à prova. E Tiago diz, olha, quando você estiver no meio da prova, se alegre, se regozije nisso. Tenha alegria nisso. Porque a prova, ela vai fazer com que isso aconteça, vai trazer perseverança, tá certo? E ela vai trazer um aperfeiçoamento para a sua vida. Você vai se tornar completo. Pedro escreveu a esses mesmos irmãos que estavam na dispersão. E lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele disse assim, deixa eu só ver qual foi o versículo que eu separei aqui. Estamos bem na frente já. Capítulo 1, versículo 3, ele diz, a partir do versículo 3, mais o versículo 7. Mas começando aqui no versículo 3 da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor, herança preservada para nós nos céus. Aí lá no versículo 6, ele diz assim, porque, na verdade, exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo, ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Versículo 7. Assim acontecerá para que a sinceridade de vossa fé seja testada, muito mais preciosa do que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Então, ele diz, essa prova que você vai estar passando é a sua fé que está sendo testada, porque ela é muito mais preciosa que o ouro refinado pelo fogo. E ela vai se manifestar, exatamente, o resultado vai resultar em louvor, em glorificação a Deus, em honra a Deus, quando Cristo voltar. Lá no dia do julgamento das obras, tudo isso vai ser levado em conta. E ele diz que isso vai redundar em glória, em louvor e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Está aqui no versículo 7. Aí lá no capítulo 3, ele ainda diz assim, capítulo 3, a partir do versículo 12. Aqui ainda em 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 12.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. É isso mesmo? Não, desculpa, é capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não vos assusteis com as provações que surgem entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofres como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Então, irmãos, a prova, ela faz parte da vida cristã. Ela nos aperfeiçoa. E quem passa por ela, sem murmuração, sem reclamar, suportando e glorificando a Deus, vai receber do Senhor a coroa da vida. E aqui Paulo não está falando de prova, de tribulação, das tribulações que nós causamos, das tribulações que nos sobrevêm, que nós encontramos, porque muitas das nossas tribulações nós mesmos causamos elas. É fruto das nossas decisões erradas, das nossas decisões precipitadas, né? E quando isso acontece, a gente não pode colocar a culpa em Deus e dizer, eu estou no meio da prova. Não, essa prova aí não foi Deus que colocou em você, não. Né? Gastei mais do que eu podia, faltou dinheiro, estou passando necessidade, então essa prova aí, meu irmão, foi Deus não, foi eu mesmo. Né? Me intrometi em negócio alheio, agora estou sofrendo as consequências de ter me intrometido na vida dos outros, no negócio dos outros. Irmãos, ora por mim que eu estou na prova. Não, tá não, irmão. Essa tribulação aí foi você que trouxe. Né? Então, a prova é exatamente esses momentos, essas situações da vida. Nós não demos causas a elas, mas elas sobreveio. Muitas vezes Deus permitiu. Aliás, todas elas Deus permitiu. Né? Nada é sem a permissão do Senhor. Né? E nós estamos nessa situação difícil. E como cristãos, nós também passamos por elas. Mas nós temos a certeza de que Cristo está conosco, mesmo no meio da prova. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Paulo diz assim, volta só um pouquinho no versículo. Ele diz assim, Tiago, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Por que Tiago não colocou aos que permanecem firmes no meio da tribulação? Por que ele não colocou aqui que o Senhor ele vai dar essa recompensa aos que obedecem ao Senhor? Podia colocar, o Senhor prometeu aos que confiam nele. Mas ele coloca, aos que o amam. Porque é o amor ao Senhor, irmãos, que nos faz permanecer fiéis a Ele. É o nosso amor a Ele. É o nosso amor ao Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós sabemos quem Ele é, nós o conhecemos. Nós nos sentimos amados por Ele. João diz assim, nós o amamos, foi porque Ele nos amou primeiro. E é esse amor que nós temos pelo Senhor que nos faz nos mantermos fiéis a Ele. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós vamos nos manter fiéis ao Senhor, porque nós amamos o Senhor. Nós o amamos. Só muda ali o comentário. Diz assim, esta bem-aventurança é um grande estímulo, pois promete uma coroa aos que suportarem as tribulações com paciência. Em suas cartas, Paulo usa com frequência as ilustrações esportivas, e Tiago faz o mesmo aqui. Então, a coroa que Tiago se refere aqui é a mesma coroa de glória que Paulo se referia quando escreveu aos Tessalonicenses. Não é a coroa de um rei, é a coroa gloriosa. Né? E ele diz aqui, não diz que o pecador é salvo ao suportar as tribulações, mas sim que o cristão é recompensado ao glorificar a Deus e receber a coroa da vida. O amor nos mantém fiéis ao Senhor. O amor nos mantém fiéis ao Senhor. Nós sofremos, irmãos, nós sentimos. Nós somos humanos. Né? Nós somos humanos, mas nós amamos ao Senhor. Nós sabemos que um dia
vai acontecer de nós estarmos com Ele, e aí nada mais nos afligirá. Nem dor, nem morte, nem sofrimento, nem angústia. De nossos olhos toda lágrima será limpa. E isso é que nos faz permanecer firmes diante das lutas e das dificuldades. Amém? Mais um, a gente já está acabando. É uma coroa de justiça. A coroa de justiça, Paulo diz que é para os que amam a sua vinda. Os que amam a vinda do Senhor. Veja o que diz o texto bíblico, lá de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A coroa da justiça, só põe um comentário aí, Joel, por gentileza. A coroa da justiça é uma recompensa por uma vida fiel e justa. E o incentivo para viver em retidão e santidade é a volta de Cristo. Uma vez que Paulo amava essa volta e esperava por ela, ele era justo em sua vida e fiel em seu serviço. Por isso, o apóstolo usa a volta de Jesus como base para as suas admoestações neste capítulo de 2 Timóteo. Então, veja, Paulo diz, olha, o que me motiva a uma vida de santidade é exatamente o fato de que Cristo vai voltar um dia. Minha motivação para manter a minha vida santa é o fato de que eu me encontrarei com o Senhor. E a esperança da volta do Senhor, ela nos faz ter uma vida santa. Ela nos faz viver em santidade. Quando nós vivemos assim, aguardando o momento da volta do Senhor, nós estamos preocupados com nossa vida espiritual. Nós tropeçamos aqui, opa, deixa eu pedir perdão ao Senhor. Deixa eu me consertar com o Senhor, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode voltar a qualquer momento. Nós erramos com o irmão, nós vamos lá e, irmão, me perdoa. Nós queremos consertar enquanto estamos no caminho, porque nós sabemos que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E a vinda do Senhor, essa esperança da volta do Senhor, essa esperança da volta de Cristo, ela nos enche o coração, a ponto de levar-nos a viver uma vida fiel e justa diante de Cristo. Nós passamos a viver uma vida de santidade, porque nós vivemos essa expectação, nós vivemos essa expectativa. E a igreja, na época de Paulo, vivia isso, vivia essa expectativa. Cristo vai voltar a qualquer momento. Cristo vai voltar a qualquer momento. Você lembra de Pedro? Pedro escreveu aos irmãos, na sua segunda carta, até coloquei o texto aí, deixa eu ver se é o próximo slide, o texto de Pedro. Não, aqui está dizendo, esse aqui. Volta ao anterior, só para eu ler o comentário, e a gente vem para esse. Se amarmos a volta de Cristo, vivermos em obediência à sua vontade e realizarmos a obra para a qual Ele nos chamou, nós seremos coroados. Pedro diz assim, agora põe o texto aí de Pedro. Pedro falando acerca da volta do Senhor Jesus. Ele diz assim, olha, irmãos, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando o aparecimento, a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiando serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, aguardando a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre como? Sem mácula, sem culpa e em paz. Pedro está dizendo para aqueles irmãos, olha, irmãos, Cristo vai voltar. A vinda do Senhor é uma realidade. É nesse texto aí que Pedro diz, olha, muitos dizem que Jesus está demorando, que muitos olham para a gente e dizem, olha, desde o dia que nossos pais morreram, que falam que Jesus vai voltar e Jesus não volta coisa nenhuma. Aí Pedro diz, não, ele não retarda a sua promessa. Ele não retarda a sua promessa. Antes ele é longânimo, ele é misericordioso, ele quer que o homem se converta, se arrependa dos seus pecados, é por isso que ele não veio ainda. E se nós estamos aguardando o dia em que essas coisas vão acontecer, que tipo de pessoa nos convém ser? Temos que ser piedosos, temos que viver uma vida santa.
E é isso que ele diz: por essa razão, amados, esperamos estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Quem tem essa esperança no coração, vive uma vida de santidade, vive uma vida de santificação. Muita gente vive na igreja, mas não está muito preocupada com a volta do Senhor Jesus. Tem muita gente que não tem essa preocupação. Não que ela viva pecando, fazendo um monte de coisa errada, não, mas ela passa o dia inteiro e ela nem pensa que Jesus um dia vai voltar. E isso é perigoso, porque às vezes a gente se descuida muito fácil, a gente se envolve muito fácil com as coisas dessa vida. A gente se envolve e daqui a pouco a gente está tão envolvido, tão embaraçado com as coisas dessa vida, que a gente já perdeu o foco da vida espiritual que temos que ter, da santificação que temos que manter, do nosso relacionamento com Deus. Entendeu? Mas quando se tem essa esperança no coração, quando se vive essa expectativa, se vive uma vida santa. E Paulo diz que Cristo, ao voltar, Ele nos dará a coroa da justiça. E a coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Que amam a vinda do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? Mais uma, a gente está acabando. A coroa de glória. A coroa de glória é para os que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus. O texto bíblico é lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, diz assim: aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas por boa vontade, não como dominadores de todos os que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Isso é para os pastores, para aqueles que estão à frente da obra, para aqueles que estão apacentando, né? Lembrando que eu e você somos pastores em potenciais dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Deus te constituiu pastor da sua família. Tá certo? E há uma recompensa para aqueles que apacentam segundo a vontade do Senhor. Mais um, João, só para a gente concluir. No tempo de Pedro haviam diversos tipos de coroas. As que o apóstolo menciona é a coroa de um atleta. Normalmente, uma grinalda de folhas ou flores que murcham rapidamente. Mas a coroa do pastor fiel é uma coroa de glória. Uma recompensa perfeita para uma honra incorruptível. Incorruptível. Mais um. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos diz assim, irmãos, e eu amo esse texto: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se dedique à obra do Senhor, faça o teu melhor para Deus. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. E que o propósito do meu e do seu coração seja glorificar a Ele, em tudo que a gente fizer, a glória dEle. Ser verdadeiro adorador, irmãos, é isso, é viver para a glória de Deus. É tudo que nós fizermos ser para a glória dEle. Isso é ser verdadeiro adorador, isso é ter uma vida de adoração. Uma vida de adoração a Deus é uma vida que tudo que faz é para a glória dEle. Tenha essa preocupação. Passe a ter essa preocupação, tudo que você for fazer. Você está fazendo para quem? É para o seu chefe? Não, é para Jesus. Você está fazendo para quem? É para o seu pastor? Não, é para Jesus. Está fazendo para quem? É para a sua esposa? Não, é para Jesus. Está fazendo para quem? É para o seu marido? Não, é para Jesus, é para a glória dEle. É para que o nome dEle seja glorificado. É para que os outros vejam as minhas boas obras e glorifiquem a Ele. Porque para Deus, irmãos, naquele dia, é isso que tem valor. É isso que será galardoado, é isso que será recompensado. Tá certo? Eu vou terminar lendo aqui a conclusão da revista, só vou ler também, não vou fazer nenhum comentário, só para a gente guardar alguns aspectos importantes aqui. É o tipo de lição que levaria aqui uma semana falando e ainda não falava tudo, né? Diz assim, a conclusão, está lá na página 52, e a gente termina.
A própria palavra escolhida por Paulo para designar as recompensas está associada à honra e à dignidade concedida ao vencedor. Embora venhamos a reinar com Cristo, a coroa real será apenas dele. A nossa coroa é a coroa de vencedor. É aquilo que nós dizemos. A nossa é Estefanos, a dele é o diadema. A nossa coroa é a coroa de vencedor, a coroa real, a coroa de quem vai governar, de quem é rei, de quem é senhor dos senhores, rei dos reis, essa coroa é dele. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, diz assim, em Apocalipse 4, 10, em que os anciãos são vistos lançando as suas coroas perante o trono, num ato de louvor e adoração, fica claro que as coroas não serão para a glória eterna de quem as recebeu, mas para a glória de quem as concedeu. Já que essas coroas não são vistas como posse permanente, surge a questão da natureza dessas recompensas. Então, veja, Apocalipse capítulo 4, versículo 10, mostra a igreja glorificada ali. E no momento que a igreja está no céu, ao lado do Senhor, a igreja é representada por aqueles 24 anciãos. O que aqueles 24 anciãos fazem? Eles pegam as suas coroas e depositam aos pés do Senhor. Então, até as nossas recompensas, tudo que nós ganharmos de prêmio ali, é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Tudo é para ele, é para que o nome dele seja glorificado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. É o que diz Paulo, então é para ele. Então, tem os prêmios que chegarmos, as recompensas que ganharmos, as coroas que tivermos, será para a glória dele, será para o louvor dele. Aleluia. As Escrituras ensinam que o crente foi redimido para trazer glória a Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Esse é o seu destino eterno. Colocar um sinal material de recompensa aos pés daquele que está sentado no trono é um ato dessa glorificação. E também demonstra que a honra que recebemos deve sempre ser devolvida em exaltação ao Senhor. Nada que nos é dado será propriamente nosso, mas tudo que recebemos é para glorificarmos a Deus. Andando assim, o crente não terá, nesse momento, completado seu destino. Ainda assim, o crente não terá, nesse momento, completado o seu destino eterno de glorificação a Deus, ou de glorificar a Deus. Isso continuará por toda a eternidade, visto que o galardão é associado à luz e ao brilho em muitos textos das Escrituras. O galardão dado aos crentes pode ser a capacidade de manifestar a glória de Cristo pela eternidade. Quanto maior o galardão, maior a capacidade dada de glorificar a Deus. Desse modo, no exercício do galardão do crente, Cristo, e não o crente, é glorificado. Tudo é para a glória dele. Nós não sabemos ao certo se serão coroas. Nós não sabemos. Paulo, ele faz essa simbologia, ele faz essa representação. Mas nós sabemos que nós vamos reinar com Cristo, nós vamos governar com ele. E, de repente, os galardões estão exatamente vinculados a isso, né? Quanto mais galardão você tiver, mais você vai se destacar no reino espiritual, como representante de Cristo, glorificando a ele, manifestando a glória dele. Tá certo? Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos firmes para o Senhor. De tudo que nós vimos, aqui está a bibliografia do livro que eu falei para os irmãos, o comentário bíblico do Novo Testamento, né, é uma coleção bem interessante. Né? O autor, eu não consigo ler mais daqui, é o Wisbis, né? Warren Wisbis, acho que é alguma coisa desse tipo, mas está aí, depois vai estar lá nas redes sociais dos irmãos também. Na lição passada, nós tivemos um probleminha técnico com a gravação, né? Não deu para gravar o estudo todo, mas aí a gente vai depois complementar essa parte aí para poder disponibilizar para os irmãos. O pastor Gideão Júnior pediu para a gente fazer assim, a gente vai fazer assim, tá certo? A parte que ficou faltando, a gente vai complementar depois com áudio, alguma coisa desse tipo, só para que o estudo fique completo e a gente possa disponibilizar para os irmãos. Tá?
tá bom? Para que os irmãos tenham guardado aí esse estudo para rever quando precisar, quando puder, tá certo? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu vou voltar aqui para o evangelista Joel para fazer o encerramento. Vamos permanecer firmes, irmãos. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus que nos salvou, nos chamou para que pudéssemos viver para a glória dEle. Tudo que fizermos é para a glória dEle. Tudo que ganharmos é para a glória dEle. É só o nome dEle que interessa. É só Ele que interessa. Então, viva para a glória de Deus. Viva para a glorificação dEle. Viva para a exaltação dEle. Tudo que fizermos, vamos mirar nisso. Tem que ser para a glória de Deus. Amém? Porque se não for para a glória de Deus, não serve. Deus abençoe.